Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós, então, para darmos continuidade à nossa matéria de direito penal, crimes em espécie, crimes contra a dignidade sexual. Estamos falando da livre escolha do parceiro, né? Crimes contra a liberdade sexual. E estamos tratando, obviamente, dentro deste capítulo, do crime mais importante de todos, que é o crime de estupro. E, para dar sequência, pessoal, sobre a questão do crime de estupro, aqui está ele, a gente precisa tecer um paralelo aqui, uma combinação para ver como é que funciona, tá? Eu estou falando do artigo 213, obviamente, certo? Mas falando também sobre o artigo 130 do Código Penal. Como que fica essa situação? O artigo 213 é o crime de estupro. O artigo 130 é o perigo de contágio de doença venérea. Bom, o estupro vocês já sabem o que é. Agora o 130 eu vou mostrar aos senhores. Vamos lá, vamos nele. Opa. Tá aqui. 130. Da periclitação da vida e da saúde. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso. Isso aqui que eu sublinhei tem a ver com o estupro. O modus operandi do estupro também é esse, né? Relações sexuais, como por exemplo a conjunção carnal, ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então, amigos, surge uma situação. Surge um detalhe aqui. O detalhe é o seguinte: vamos supor que um indivíduo possui a doença venérea, certo? Possui a doença venérea e mantém relação sexual com uma vítima, sem a sua vontade, sem o seu consentimento. Como é que fica esse caso? Será que esse indivíduo responde por um único crime? Será que responde por 2 crimes? Então a gente tem que cuidar aqui, pessoal. Por quê? Porque esse caput do 130, o sujeito mantém relações sexuais com uma pessoa, certo? Sabendo ou devendo saber que tem a moléstia grave, aliás, a moléstia venérea, mas ele não tem intenção de transmitir a moléstia para a vítima. Ele não quer transmitir a moléstia. Como é que a gente sabe? Porque quando ele quer transmitir a moléstia, o parágrafo 1º dá uma pena maior. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então a gente pode entender que esse caput que está aí, o indivíduo ele tem a doença venérea, ele sabe ou deveria saber, certo? Só essa conduta já é crime, é um crime de perigo. Mas quando tu pratica o estupro, tendo a doença venérea, sabendo ou devendo saber, tu tem 2 crimes.
Então, o que eu estou querendo dizer em relação a isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, pessoal, que quando for o 213 com o artigo 130 no seu caput, o resultado vai ser qual? 2 crimes? Dois crimes aplicando o chamado concurso formal. Está aqui, certo? Serão 2 crimes em concurso formal. O primeiro crime, o estupro. O segundo crime, perigo de contágio de moléstia venérea. Liguei os microfones. Ei, ei. Sempre conferindo. Aham. Perigo de contágio de moléstia venérea. Em concurso formal, quer dizer o que aqui, meus amigos? Que o juiz vai pegar o crime mais grave e aumentar de 1/6 a metade para a aplicação da pena. Então, vamos supor que o juiz individualizou a pena do estupro, certo? A pena do estupro, vocês lembram bem, ela é de 6 a 10 anos. Então, a gente supõe que esse indivíduo aqui é primário, tem bons antecedentes e tudo mais. Na individualização, ele pegou 6 anos. 6 anos. Tá aqui. Certo? Bom, tem que aumentar de 1/6 a metade. Como tudo é favorável a ele, o aumento é mínimo também. 1/6. 1/6 de 6 é 1. 6 mais 1. 7 anos de reclusão. Tá aqui. Essa é a pena final. Mas percebam uma coisa nesse detalhe aqui. São 2 crimes, estupro, perigo de contágio de moléstia venérea, mas não há intenção de transmitir. Muito importante deixar isso claro, não há intenção aqui de transmitir, certo? Cuidado quanto a isso. Agora vamos supor que a gente tenha o 213 com o 130, tá? Vou apagar aqui. Vamos apagar aqui. Muito bem. 2 crimes. Vamos supor que o sujeito pratique o estupro. Vamos botar aqui, ó, o caso. Botar bonequinhos. Estupro.
e o perigo de contágio venéreo. Certo? Praticou o estupro e ainda tinha uma doença venérea que sabe ou deveria saber que tem. Mas ele ainda tinha a finalidade de transmitir. Coisa que no exemplo anterior não tinha. Finalidade de transmitir. Ou seja, a gente não está agora no 130 caput. Agora nós estamos no artigo 130, parágrafo 1º. Detalhe aqui, pessoal, detalhe muito importante. Ele tem a finalidade de transmitir, mas não transmite. O que nós vamos ter nessa situação? Aqui, prezados, nós vamos ter então a aplicação do artigo 7.1. Vamos nele? Vamos lá no 7.1. Aliás, corrigindo. 70, o chamado concurso formal. O que é o concurso formal? É quando a gente, com uma única ação, pratica 2 ou mais resultados. Naquele primeiro exemplo que eu dei para vocês, o indivíduo, com uma única ação, produziu 2 ou mais resultados. O primeiro resultado foi o estupro. O segundo foi o perigo de contágio de moléstia venérea. Nesse exemplo agora, também tem 2 resultados, também tem 2 objetivos. Desculpem. O primeiro, o estupro. O segundo, perigo de contágio venéreo, só que agora com a intenção de contaminar a vítima. Aí, a gente vem para o 70, que diz assim, ó, concurso formal. Quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até metade. Foi o que a gente fez no exemplo anterior. A gente pegou a pena do mais grave, 6 anos, aumentamos de 1/6 a metade, ficou 7. Mas olha agora a segunda parte. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Então agora, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos um sujeito que pratica o estupro em uma moça, por exemplo, uma vítima mulher, tá? Ele sabe que tem uma moléstia venérea, uma doença venérea, e ele tem a intenção de transmitir a ela, mas não transmite. Nesse caso, nós vamos ter a segunda parte do artigo 71. Que é o que nós chamamos de concurso formal imperfeito ou impróprio. É quando o indivíduo pratica 2 ou mais atos, 2 ou mais condutas, gerando 2 ou mais resultados
querendo que esses resultados aconteçam. Nesse caso, não há exacerbação da pena. Nesse caso, amigos, nós vamos ter a soma das penas. Aqui está. As penas agora elas serão somadas. Então eu pego a pena do estupro. Vamos botar aqui. Estupro. 6 a 10 anos. Perigo de contágio venéreo. Vamos lá ver a pena. Artigo 130, parágrafo 1º. Vejam que eu não pego do caput, porque no caput o indivíduo não tem a intenção de transmitir a moléstia, mas eu pego a do parágrafo 1º. Se é a intenção do agente transmitir a moléstia, 1 a 4 anos e multa. Vamos trabalhar só com a pena privativa de liberdade. O que o juiz vai fazer nesse caso, então? Não vai pegar a pena do mais grave e aumentar de 1/6 a metade, porque ele tinha a intenção de praticar os 2 crimes. Dessa forma, o juiz vai individualizar cada uma delas. Vamos supor que aqui fique 6 anos e 6 meses. E suponhamos que aqui fique, na individualização, 2 anos e 5 meses. Ao todo, a pena final do indivíduo vai ficar o quê? 8 anos e 11 meses. Aí está, porque agora ele tinha a intenção de praticar a conduta ilícita. Cuidem isso, pessoal, tá? Tome muito cuidado com essa diferenciação. Agora, eu vou apagar para que a gente se dê conta de um detalhe. Vamos supor que ocorra o estupro. E também o perigo de moléstia venérea. Ok? O estupro tem pena de 6 a 10 anos. Aqui está. Ok? 6 a 10 anos. O perigo de contágio venéreo, ele está lá no 130, com as suas penas. Só que no caput, o indivíduo não quer transmitir a moléstia. Não quer. No parágrafo 1º, ele quer transmitir a moléstia, mas ele não transmite. A moléstia não é transmitida. Agora, se deixa de ser perigo e a moléstia grave passa a ser transmitida, agora a moléstia foi transmitida, meus amigos.
Ou seja, houve contaminação. Agora, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o artigo 234 do Código Penal. Venham comigo. Duzentos e trinta e quatro. Certo? O 234 é escrito ou ato obsceno. Então, na verdade, eu peguei o dispositivo errado. Só conferindo aqui. Dois, três, quatro, A. Agora sim, chegamos. São as disposições gerais, tá certo? Número 4. A pena vai ser aumentada de 1 a 2 terços. Olha que interessante o que diz aqui. Se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam? Vamos resumir isso tudo que eu expliquei, porque eu sei que é bem complexo. Bom, olha só. Nós fizemos aqui um paralelo entre o estupro e o crime de perigo de moléstia venérea, perigo de contágio de moléstia venérea. Essa é a diferenciação. Vimos que se o sujeito sabe ou deveria saber ter uma moléstia venérea e ele pratica um estupro, ele vai responder pelo estupro com a pena aumentada de 1/6 à metade. Primeira parte do artigo 70. Se ele pratica o estupro, sabe que tem a doença venérea e tem a intenção de transmitir, mas não transmite, nós vamos ter o crime de estupro em concurso formal, aliás, em concurso formal imperfeito, com perigo de contágio de moléstia venérea e as penas serão somadas. Certo? Agora, se porventura o sujeito pratica o estupro, ele tem doença venérea, sabe que tem, quer transmitir e contamina a vítima, aí o crime é só de estupro com esse aumento que está aqui, de 1 a 2 terços da pena. Então ele pode pegar inclusive os 10 anos de prisão, aumentando ainda em 2 terços. Certo? Só para deixar isso bem claro, deixar isso bem pré-estabelecido. Interessante, né, pessoal, o que o 234B diz, a gente já pode resolver isso de uma vez por todas também. Os processos em que se apuram crimes definidos nesse título, e quando se fala no título, é todo o título dos crimes contra a dignidade sexual. Nós não estamos falando simplesmente de crimes contra a liberdade sexual ou o crime de estupro. Não. Nós estamos falando de todos os crimes sexuais. Certo? Uma boa lembrança também que eu gostaria de trazer aos senhores, até porque eu acho importante, acho de extrema relevância, é o fato de informar vocês que desde 2018 os crimes sexuais eles já não são de ação penal privada,
eles não são de ação penal pública condicionada à representação. Esses crimes, eles são de ação penal pública incondicionada, certo? Ou seja, o titular da ação penal é o MP, a vítima, querendo ação penal ou não, é irrelevante. Mas o segredo de justiça é salutar, né? Preserva a intimidade e a privacidade das vítimas. Olha o que eu vou pôr no quadro agora. Aqui está. Conjunção carnal e outros atos libidinosos contra a vítima. Bom, meus amigos, como é que fica essa situação? A gente pega o mesmo contexto fático, certo? O mesmo contexto fático. E o sujeito, primeiro, pratica a conjunção carnal, a penetração do pênis na vagina da vítima. Depois disso, ato contínuo, ele a obriga a praticar sexo oral, insere dedos em partes da vítima, pratica vários atos obscenos também ali, atos que caracterizam o estupro, só que libidinosos. Como é que fica essa situação? Serão vários crimes de estupro? Serão condutas paralelas? O que acontece? Bom, existem aqui, pessoal, 3 correntes sobre esse aspecto. 3 correntes sobre esse tema. A primeira corrente, tá? A primeira de todas, ela diz que, na verdade, nós vamos ter um tipo penal misto alternativo aqui. E vamos ver se temos mesmo. Aqui está. Estupro. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pois é, para uma corrente, uma linha de pensamento, nós temos aqui um tipo penal misto alternativo, certo? Ou seja, mesmo que tu pratique 2 condutas ou 3 condutas, o crime é um só. Claro que quanto mais condutas tu praticar, a pena base irá aumentando, certo? Isso é um entendimento. Segundo entendimento, é no sentido de que nós temos aqui o chamado
crime continuado. Porque não poderia ser um tipo penal misto alternativo, porque o verbo nuclear é um só, é constranger. Então, o que nós teríamos aqui é a chamada continuidade delitiva, ou seja, condutas sendo praticadas em mesma situação de tempo, modo, lugar e outras semelhantes. Isso está no artigo 7.1 do Código Penal, vamos dar uma olhadinha? Opa, voei. 7.1. Olhem bem o que diz. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, a primeira, conjunção carnal, a segunda, sexo oral, a terceira, coito anal, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, o estupro, e pelas condições de tempo, ou seja, está com a pessoa ali, lugar, mesma coisa, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes se idênticas, ou a mais graves se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Certo? Isso é o que entende, pessoal, uma segunda linha de entendimento. Ou seja, não pode ser um tipo penal misto alternativo. Não pode exatamente em virtude de ter um verbo só que é o constranger. E aí seria o crime continuado. E ainda uma terceira corrente que entende que cada ato é um crime de estupro isolado e as penas deveriam ser somadas. É o artigo 69, o chamado concurso material. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Ou seja, praticou a conjunção carnal, um estupro, individualiza a pena. Praticou o sexo oral, outro estupro, individualiza a pena, soma com o anterior. Coito anal, mais um estupro, soma-se as penas dos 3. O mais importante agora, o que a nossa jurisprudência entende? Bom, amigos, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, se filia ao primeiro entendimento. Ele entende que o crime é um só. Certo? O indivíduo que surpreende uma moça e pratica vários atos sexuais com ela, naquele mesmo contexto fático, comete um estupro só, mas é claro, quanto maior for a violência, né, mais perto dos 10 anos a pena vai ficar. Esse é o entendimento majoritário. Certinho? Muito bem. Vencida também essa parte aqui. Outro ponto importante. Estupro qualificado pela idade da vítima. Isso está lá no 213. Olhem só que questão interessante, mas opa. Olha o horário. Estou vendo agora o horário aqui. Não. Vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um chazinho, dar uma relaxada. Daqui a uns minutinhos a gente está de volta e dá sequência a essa matéria. Segurem aí, valeu. Tchau.